Olá pessoal, meu nome é Cícero Ribeiro e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre algo bastante interessante. Um livro de um professor italiano chamado Italo Calvino. O nome desse livro é Por que Ler os Clássicos? Isso para nós é muito sugestivo, porque os clássicos são livros que normalmente nós lemos nas escolas, no período que nós passamos pela nossa vida escolar, mas nós devemos lembrar bem, nós líamos esses livros, mas sem muito interesse, sem muita vontade, era meio que obrigado realmente. E por conta disso nós perdíamos muito daquilo que esses livros poderiam contribuir para nossas vidas. O professor Calvino, sabendo disso, propôs trazer para nós uma obra em que teve como principal objetivo estimular, justificar a nossa, que nós nos interessássemos mais pelos clássicos. E ele traz um trabalho extraordinário, justificando por uma quantidade de motivos. Só no primeiro capítulo ele apresenta 14 motivos, nós vamos falar alguns com vocês. Mas o interessante é o seguinte, nós tínhamos que refletir, primeiro, por que nós, brasileiros, não temos o hábito mais frequente de leitura? Por que nós não estamos entre os povos que não precisava estar com os indianos, que leem absurdamente, mas poderíamos estar com os argentinos, que já leem mais um pouquinho, mas nós não, nós lemos pouquíssimo, nós não temos o hábito de ler menos de 2 livros por ano. Isso é muito pouco. Por que nós temos isso? Bom, eu tenho uma teoria que vai explicar um pouco por que nós lemos tão pouco. Explicar um pouco porque nós lemos pouco. Bom, é isso mesmo. E o que ocorre? Quando a literatura portuguesa ela começa com um texto bem interessante. É a Canção da Ribeirinha. E eu vou fazer questão de ler para que vocês tenham ideia do que foi o primeiro texto da língua portuguesa. Na verdade, ele foi escrito numa língua que não é a língua portuguesa de hoje, era uma língua que era chamada galego-português, mas era alguma coisa que veio a se tornar a nossa língua. Foi escrito por volta do ano de 1200 e é um pouco complicado da gente ler e até mesmo de entender. Mas eu vou ler só para que vocês tenham uma ideia do primeiro texto da língua portuguesa, da literatura portuguesa. Diz o seguinte: no mundo não me sei paredia, mentre me for, como me vai. Cajamoiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia. E minha senhor, des aquedia, me foi a mim muito mal de alma, e vós, filha de Dom Paai Muniz, e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós a ouvi, nem ei valia de uma correia. Olha que interessante, isso é uma cantiga de amigo, é a canção de um homem para uma mulher, e era um amor idealizado, um amor inatingível. E esse é o texto. Quando a gente olha um texto desse, a gente, imagine um jovem aí de 15, 18 anos de idade, 16 anos, lendo um texto desse, ele não vai ter muita motivação para continuar lendo, É complicado. Mas vamos ver se em outras línguas isso é diferente. Será que é diferente? Olha que coisa interessante. Qual foi o primeiro texto da língua inglesa? O primeiro texto da língua inglesa também não é novo, não. Foi mais ou menos nessa época, 1100. Foi um texto que recebeu o nome de Beowulf, ou Beowulf. É alguma coisa parecida com isso. E o texto é o quê? É um poema? Também é um poema. Mas é um poema épico. E um poema épico, nós sabemos que trata de quê?
de aventura, que trata de alguém que faz algo extraordinário. Não é isso? A épica é isso. Homero, não é? A Ilíada, a Odisseia, não é? Isso aí é épica. E existe o que nesse poema de Beowulf, intitulado Beowulf? Esse herói. E esse herói enfrenta um monstro chamado Grendel. Grendel estava ali aterrorizando a região. E Beowulf vai ali como herói e mata aquele monstro e recebe a recompensa. Demonstra o quê? Heroísmo, coragem, aventura. E o interessante é que, logo em seguida, a mãe de Grendel vem para vingar a morte do filho. E aí surge o quê? Outra aventura. Aí é Grendel's Mother. Ela vem para tentar vingar o seu filho. E o que o Beowulf faz? Vai lá e destrói ela também. Ela vem naturalmente aterrorizando, matando as pessoas, e o Beowulf vai até a caverna submarina onde ela estava escondida, e ali ele consegue matar aquele monstro terrível. Vocês conseguem perceber a diferença? Na língua portuguesa, nós começamos com uma cantiga de amigo, um texto sem muito interesse, não é atraente, a gente não tem como negar isso. Mas na língua inglesa surge um texto de aventura, um texto que as pessoas tinham interesse em ler e até mesmo de ouvir, que no princípio, naturalmente, eram sociedades ágrafas e elas passavam esses textos através da oralidade, eram recitados ali os poemas, assim como foi na Ilíada, na Odisseia, né? Exíodo, os textos eles eram passados pela oralidade, através dos aedos, né? E na Idade Média também isso acontecia, os textos eram passados, né, pelos menestréus ali, aquelas pessoas que cantavam, que entoavam ali esses poemas épicos, longos, e que contavam essa história extraordinária. Nesse primeiro momento a gente percebe o quê? Que a nossa literatura, talvez por não ser uma literatura tão atraente, ela não conseguiu naturalmente cativar a nossa atenção. E nós vamos nos sentir atraídos pela literatura somente quando atingimos uma idade maior. Isso é um problema, porque você não tendo uma literatura inicial atraente, quando nós temos que reconhecer que a nossa literatura não é muito atraente, não é muito aventureira, não é? No seu início, e em consequência disso, nós perdemos o interesse por todo o restante da literatura e acabamos perdendo muita coisa. Italo Calvino, então, ele surge para nos chamar a atenção para os clássicos. Por que nós temos que ler os clássicos? Mesmo às vezes estando diante de um texto que aparentemente não seja um texto tão agradável, um texto cativante, um texto que vai, né, nos fazer ali, nos emocionar, ou... não importa. O texto clássico ele tem a sua grau de significância. E nós vamos mostrar para vocês o que Calvino fala sobre isso. Ele, como eu disse, ele elenca 14 motivos só no primeiro capítulo. E um deles é o seguinte: toda releitura de um clássico é uma leitura de descobrimento como a primeira. Olha que coisa interessante. Quando nós lemos um clássico a primeira vez e vamos ler a segunda vez, era como se nós estivéssemos lendo a primeira vez. Por quê? Nós vamos encontrar coisas extraordinárias naquela leitura, naquela segunda leitura, naquela terceira leitura, naquela quarta leitura, não importa. Nós vamos sempre encontrar alguma coisa, como nós encontramos na primeira. Isso é, talvez, uma dica de que nós estamos lendo um texto clássico. Um texto que merece ser lido, relido várias vezes. É um texto que vai trazer algo novo, porque ele tem consigo, normalmente, um conteúdo simbólico extraordinário. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Shakespeare. E eu vou falar com vocês daqui a pouco como Shakespeare consegue falar com a gente de diversas maneiras em apenas uma linha. E Shakespeare é um clássico? Claro que é um clássico. Não temos como negar isso.
não é? É um clássico extraordinário. No sexto motivo, olha que coisa interessante. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. É isso mesmo. Um clássico, ele nunca termina de dizer aquilo que ele tem a te dizer. Significa que ele sempre terá alguma coisa para te dizer. Logo, um clássico, ele sempre será um texto muito lido. Por quê? Porque as pessoas sentirão isso, eles terão essa sensação. Então, eles vão sempre recorrer a uma nova leitura para que esses textos continuem a falar aquilo que eles têm a dizer. É por isso que nós temos ainda hoje edições da Odisseia, da Ilíada, de Shakespeare, né, de Hesíodo, não só dele, mas de todos os trágicos do teatro grego. Os textos estão aí, sendo produzidos hoje, mais de 2.500 anos depois que essas pessoas partiram. Cícero continua produzindo, meu xará, né? Tá aí, melhor, produzindo não, né? Os textos deles continuam a ser editados. Por quê? Porque são textos que sempre têm alguma coisa a falar conosco. Tem uma outra ponto que ele coloca também muito interessante, que é o oitavo. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe. Olha que coisa fantástica. Um clássico, ele não é um texto que vai ser uma unanimidade. Por quê? Porque ele vai atrair alguma crítica para si. Mas da mesma forma que ele atrai essa crítica, ele repele essa crítica. Isso é muito significativo quando se trata de um texto clássico. Por quê? Porque aí está o poder desse texto. Está o grau de relevância desse texto. E por que eu devo ler esse texto? Afinal de contas, é um texto que nós poderíamos dizer vivo. É um texto que traz algo extremamente relevante para nós. E eu vou mostrar para vocês isso agora, aqui, Macbeth, de Shakespeare. É um livrinho, tá aqui, olha só que coisinha singela, não é? Pequenininho, poucas linhas, e eu vou ler para vocês uma frase apenas, uma linha apenas, que está aqui na cena 3, na charneca. Macbeth diz o seguinte: entram Macbeth e Banquo. E Macbeth diz o seguinte: tão feio e tão lindo, dia assim eu nunca tinha visto. Olha que coisa interessante. Tão feio e tão lindo, dia assim eu nunca tinha visto. O que nós podemos pensar sobre isso, né? Olha a carga simbólica que está por trás disso. O dia, ele é tão feio e tão lindo. Quantas vezes você ou eu começamos um dia como, né, para usar um ditado popular, com a perna esquerda. Começamos um dia com problemas. Começamos um dia enfrentando dificuldade. E o problema de começarmos a enfrentar um dia com dificuldade é acreditar que aquele dia só terá dificuldades. Por quê? Porque nós esquecemos aquilo que disse Macbeth, aquilo que escreveu Shakespeare. Tão feio e tão lindo, dia assim, eu nunca tinha visto. Olha, o dia, ele não precisa ser só feio ou só lindo. O dia, ele pode ser feio e ele pode ser lindo. E na maior parte das vezes, os dias são feios um pouco e lindo um pouco. Porque nós temos problemas todos os dias e temos alegrias todos os dias. Se nós não estamos tendo, é porque nós não estamos atentos o suficiente para perceber, para valorizar aquilo que acontece com a gente. Será que o meu dia é só feio? Será que tudo que aconteceu durante esse dia foi realmente ruim? Será? Shakespeare mostra que não. Olha,
nem sempre, ou quase nunca, nós vamos ter um dia só feio ou um dia só lindo. Eu espero que tenhamos muitos dias só lindos e poucos só feios. Mas a maior parte dos nossos dias nós vamos encontrar motivos para nos alegrar e motivos para nos preocupar. Claro, isso faz parte da vida. No trabalho, com os filhos, não é? Um filho cai ali, arranhou, até que você saber que foi apenas um arranhão, você fica desesperado. O que aconteceu com aquela criança? Uma freada de carro atrás de você, meu Deus, o que vai acontecer? Não é? É isso mesmo. Mas é só isso que Macbeth fala conosco, que Shakespeare fala através de Macbeth? Não. Olha que coisa interessante, aí eu vou falar de uma experiência minha. Esse livro, eu comprei ele em dezembro de 2020. E eu li esse livro em dezembro de 2020. E quando foi em janeiro de 2021, melhor, foi dezembro de 2019 que eu comprei esse livro, e janeiro de 2020, no dia 5, a minha mãe faleceu. Eu moro em Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, e eu não tive condições de me deslocar para Minas Gerais, para acompanhar a despedida da minha mãe. E foi realmente um dia muito difícil para mim. E eu fiquei sabendo do falecimento dela, era mais ou menos por volta de 4 horas da manhã, o meu irmão ligou avisando, e eu a partir dali já não consegui dormir, muito triste, muito chateado, não tanto pela passagem da minha mãe, porque ela já estava com 88 anos de idade, doente, e a gente sabia, né, ela, uma mulher que teve 11 partos, né, é complicado, ela foi realmente uma guerreira extraordinária, e a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ela iria partir. Mas o que me deixou muito triste, foi o fato de eu não poder ir participar da despedida da minha mãe. Bom, eu então acordei e fui caminhar. Comecei a caminhar na praça e eu então comecei a meditar, comecei a pensar, comecei até mesmo a fazer as minhas orações para que eu pudesse, né, encontrar algum consolo nesse momento de muita dificuldade. E eu lembrei, olha só como é que são as coisas, lembrei de Shakespeare, lembrei de Macbeth, lembrei de quê? Lembrei que um dia ele é feio, mas ele também é lindo. O dia não precisa ser só feio, o dia também pode ser lindo. E eu então lembrei de algo interessante. Ora, nós somos cristãos, nós acreditamos piamente que nós temos uma outra vida a viver, que é a vida eterna. E a minha mãe acreditava nisso com muita seriedade. Essa fé eu, de certa forma, herdei dela. Então eu comecei a pensar comigo, tudo bem, hoje é um dia muito triste, porque afinal de contas eu perdi a minha mãe. Mas também é um dia bonito, porque hoje ela foi para a eternidade. Então, de certa forma, Shakespeare falou comigo mais uma vez. E, de certa forma, ele acalentou o meu coração. Olha só, que coisa, hein? Ser consolado por William Shakespeare. No momento em que a minha mãe faleceu, eu tive esse privilégio. Não é? Shakespeare falou comigo, olha, o dia é feio? É, mas ele também é lindo. Porque a sua mãe partiu, mas ela foi para a eternidade. Olha que coisa interessante. Então é por isso que os clássicos, é por isso que Calvino, Ítalo Calvino, ele se preocupou em escrever isso. Por quê? Porque os clássicos, eles têm esse poder, essa capacidade de falar profundamente aos nossos corações. E eu pretendo, com o passar dos dias, trazer para a nossa reflexão alguns textos clássicos, especialmente da mitologia grega, alguns textos também populares
que de certa forma nós podemos até qualificá-los como clássicos, porque são textos que venceram gerações, né? São os textos contos de fadas. Eu tenho um livro escrito, né, sobre os contos de fadas e eu naturalmente vou trazer aqui algumas reflexões sobre esses textos, para que nós possamos ver aquilo que esses textos têm a acrescentar em nós. O que eu pretendo é deixar para você essa mensagem. Olha, vale a pena ler os clássicos. Vale a pena você pegar um texto da Odisseia, da Ilíada, de Trabalhos dos Dias de Hesíodo, a Teogonia de Hesíodo, algum texto de Shakespeare, como Macbeth, o simplesinho, mas é maravilhoso. Tem coisas aqui extraordinárias. O livro de Macbeth é uma lição para toda a vida. É fantástico. Qualquer dia eu vou trazer para nós podermos meditar nele. Ok? Então, no próximo vídeo, vamos trazer algum livro, algum texto clássico para que nós possamos trocar uma ideia e meditar um pouquinho mais. Grande abraço, até a próxima.